O livro tem uma história, né, José Carlos? Você parece que se embrenhou, né, no Instituto, lá nas paradas do Instituto Teosófico, não é? Eu me aposentei de um dos meus trabalhos e fiquei com horário livre, então comprei uma sala, levei meus livros todos para essa minha sala. No meu horário de trabalho comecei a estudar o cérebro emocional e essa questão. E realmente me causou um problema sério, mesmo até psicológico, porque essa conclusão de que eu cheguei, de que o homem está se destruindo a si mesmo, eu não apresento solução, apresento problemas, mas sem solução. Parecia um livro de autoatrapalhamento em vez de autoajuda, mostrando que o homem, da maneira que está posicionado, ele vai se destruir a si mesmo. Isto é a terceira parte do livro que eu desenvolvi esse processo evolutivo da própria vida. A pulsão de vida tem corrigido os animais, tem corrigido a vida e está corrigindo o homem, e tem corrigido o homem na sequência da nossa história. Tem corrigido o homem na sequência da nossa história. Corrigiu quando o homem mais forte dominava o mais fraco, a vida criou um homem com um conceito de igualdade. Isso é um conceito que apareceu no cérebro do homem, que está simbolizado no êxodo do Egito. Depois você tem um homem que mudou. Abraão simboliza um homem que mudou, que tinha um conceito de um Deus único. E Deus diz que vai fazer dele todas as gerações. É como se a vida tivesse mudado qualquer coisa dentro da cabeça daquele homem que saiu de Ur e foi para lá. Depois você vê, quando aparece o cristianismo, parece também que houve uma mudança. Não foi Jesus Cristo que mudou o mundo naquele momento. O homem mudou de alguma forma, passou a perceber que existia alguma coisa além da justiça, que seria a misericórdia. Ele passou a perceber isso intuitivamente. Tanto que ele se atirava às feras, ele se matava, porque ele viu que existia alguma coisa lá, mas não entendia o que era aquilo. São Paulo juntou todas as religiões em Tarso, quando ele se escondeu por 7 anos e veio com o cristianismo montado. Mas usou Jesus Cristo, mas tinha Apolônio de Tiara, tinha Simão o Mago, uma série de homens que faziam as mesmas coisas. Então, não foi eles que mudaram, a humanidade é que mudou, porque a vida percebeu que os grandes impérios também, a justiça, não era interessante para a vida. A justiça propiciou os grandes impérios. E os grandes impérios não eram interessantes para a vida. Então ela criou essa necessidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que o homem está destruindo a terra, a vida está criando também um homem diferente. Nasce um homem hoje com um conceito de globalização, com um conceito de ecologia, sem a competitividade com que eu fui criado, com que eu nasci na década de 40. Está aparecendo hoje um homem novo, que ele também não se entende, igualzinho ao cristão primitivo. Ele não se entende, ele é ecologista, ele defende a foca que está sendo matada lá no Ártico, mas se esquece que está morrendo criança de fome na África, mas é uma coisa que mudou dentro dele. E a vida, desta forma, está corrigindo essa destruição que o homem está causando a si mesmo, e acredito que ela vai corrigir desta forma, porque a vida corrige isto, a vida age desta maneira. Um Einstein tinha um cérebro um pouquinho diferente de outra pessoa, com um lobo temporal um pouquinho maior, que permitia a ele uma visão de espaço maior, que permitiu a ele o desenvolvimento. A vida cria, não é genético. Entre um número de 1000 homens, ela cria 10 com algum cérebro, com alguma diferençazinha que dá a ele alguma liderança. Um vai ser líder, 9 vão sofrer a vida inteira porque não foram líderes, mas são formados daquela maneira. Isso seria mais ou menos o que o Dr. Hillman em inglês diz, o destino do ser, como se o homem tivesse um código do ser. A gente nasce com um código dentro de um conjunto da vida, como as formigas têm a sociedade, a humanidade, de alguma forma, também tem essas destinações. E ela forma a gente dessas destinações. E essa é o que eu acredito que seja a correção. Isso aqui me fez escrever o livro. E nós vamos fazer o seguinte, crise. Você vai contar isso para a gente daqui a pouquinho, porque é muito interessante. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Tá bom.
A vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 61 0020. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Olá, amigos, estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando hoje com o Dr. José Carlos Fragomeni, autor do livro O Homem Não Pensa, Se Emociona. E realmente um assunto extremamente interessante. Nós vamos continuar conversando com esse prezado colega, homem cheio de experiência de vida. José Carlos, uma questão que nós conversamos agora há pouco, antes desse programa, a questão das emoções e o papel das emoções na geração de doenças. Você veja que a gente sabe que há muito tempo se sabe que as emoções muito fortes, elas podem gerar alterações orgânicas, né, e doenças mesmo. Hoje essas doenças degenerativas têm realmente um forte vínculo com as questões das emoções, as repressões, alterações, afetações de experiência negativa da infância, mágoas e coisas que formam emoções perenes e emoções fortes. Na medicina chinesa, nós sabemos que existe uma relação entre um tipo de emoção e um órgão ou uma função afetada. Por exemplo, a ira afeta o fígado, o excesso de tristeza afeta o pulmão, a gente tem coisas como o excesso de medo pode afetar os rins. Isso é uma relação que a medicina chinesa faz. Mais modernamente, a psiconeuroimunologia, ela mostra como as emoções, assim como os mediadores químicos bem específicos, podem produzir alterações. O cortisol, o excesso de adrenalina, a compensação adrenérgica, o cortisol, que é imunodepressor. Como é que você, assim, como é que a tua visão desse aspecto, mais ou menos próximo do tema do livro? Próximo do tema do livro, isso daí eu mostro no livro como acho que o homem entende tudo, está sabendo tudo o que está se passando nele. Inclusive, aí no livro eu cito um caso de um paciente meu, que eu fui operar e ele gritava que estava ficando paralítico quando fez a hack, e no pós-operatório ele ficou paralítico e andava de muleta. Andou de muleta no pós-operatório. Interessante que ele gritava exatamente isto. E já tive pacientes que acham que tem uma alergia, tal alergia diz que tem cálculo renal e indicam coincidir. Então eu não tenho dúvida de que o homem sabe tudo o que está se passando dentro dele, não no seu cérebro racional. Sabe tudo o que está se passando, mas não tem como exteriorizar isto. Seria no nível inconsciente, como a visão freudiana? Não digo inconsciente, porque inconsciente e consciente não é o termo que eu boto do neocórtex. O neocórtex pode ser consciente ou inconsciente, o emocional. Mas ele sabe alguma coisa, mas não exterioriza, não pode exteriorizar. E sabe constantemente tudo o que está se passando dentro dele. Eu tenho certeza disso e várias demonstrações. Ele sabe isto tudo. Estas doença em si, quase sempre é uma correção de alguma desarmonia que o ser acha que tem. O ser como um todo acha que tem alguma desarmonia e causa isto e corrige de alguma forma. Porque também todos nós vamos morrer um dia, a vida é feita para se terminar.